começando ao vivo o Boletim Câmara desta quarta-feira, dia 27 de novembro de 2024. E agora você fica sabendo o que vai ser destaque nessa edição. Confira os projetos que foram discutidos na sessão ordinária desta terça-feira. Covid-19 pode trazer respostas para tratamentos contra o câncer. Detran inicia modernização da administração pública. Mudança climática vira critério para repasse de verba do Estado a prefeituras aqui de São Paulo. Inscrições para cursos técnicos gratuitos das ETECs são prorrogadas. Além disso, você confere a condição das estradas, a previsão do tempo e muito mais. Essas e outras notícias no Boletim Câmara que começa agora. Ontem foi dia de sessão ordinária aqui na Câmara e o repórter Lincoln Santiago conta um resumo do que foi analisado pelos vereadores. A pauta da sessão estava com 5 projetos para análise dos vereadores, sendo 3 em segunda votação e outros 2 em primeira. Além disso, 2 projetos foram inseridos na pauta. Todos os projetos foram aprovados. Vamos falar das propostas em segunda votação. O prefeito é autor de 2 projetos, o que revoga a doação diária à Caldermec, no Distrito Industrial do Una, e o que cria o Programa de Recuperação de Créditos. O vereador Nunes Coelho é autor da proposta que dá o nome de Antônio Augusto Fonseca Filho a uma rua no Jardim Belleville. Esses 3 projetos seguem para a sanção do prefeito, para que se tornem leis. Agora vamos aos itens em primeira votação. Foi aprovada a proposta do vereador Douglas Carboni, que obriga a fixação de cartazes em unidades de saúde, alertando para os riscos da esporotricose, um tipo de micose que afeta animais e humanos. O plenário aprovou ainda o projeto do vereador João Henrique Dentinho, que obriga a instalação de dispositivos de emergência no CAPS, para chamar a Guarda Civil Municipal em casos de situação de pânico. Entre os itens incluídos na ordem do dia, um deles tem iniciativa do prefeito e autoriza a abertura de 14 milhões de reais em créditos para a Funcabs. O outro foi apresentado pela vereadora Elisa Representa Taubaté e dá o nome do professor Fernando Borges a uma creche na Gurilândia. Esses 4 últimos projetos foram aprovados em primeira votação e retornam à pauta da semana que vem, para análise em segundo turno. Essa foi a sessão de número 160, a última no mês de novembro. A gente ainda volta para conversar sobre esses projetos ao longo desta semana, aqui no Boletim Câmara. Combinado então, Lincoln. Daqui a pouquinho a gente conversa mais também sobre esses projetos que foram aprovados durante a sessão. E damos sequência ao nosso Boletim Câmara com as informações sobre o trânsito para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, tem bastante movimento sentido Campos do Jordão. Então, atenção do motorista, principalmente no trecho de serra. Rodovia Oswaldo Cruz, sentido do litoral norte, também tem movimento intenso, principalmente na chegada e na saída de Ubatuba. O restante da viagem é bem tranquila. Já a rodovia Presidente Dutra tem 2 pontos de lentidão. Nos quilômetros 158, altura de São José dos Campos, e no quilômetro 92, altura de Pindamonhangaba, ambas em razão de obras na pista. Então, cuidado do motorista nesses trechos e diminua sempre a velocidade para evitar outros tipos de transtornos. Nós temos imagens também ao vivo da rodovia Presidente Dutra. Este é o quilômetro 110, altura de Taubaté. O lado esquerdo da pista vai sentido Rio de Janeiro, o lado direito acima aí da tela, para você, telespectador que nos acompanha, sentido São Paulo. Um movimento constante, presença de caminhões, veículos pesados, mas sem registro de lentidão ou de congestionamento. As imagens e as informações são da CCR Rio SP, que é a empresa que administra a rodovia. E agora nós voltamos a falar sobre a sessão ordinária e agora sobre a aprovação de um projeto de lei que pode ajudar a evitar uma situação de pânico. Nós vamos chamar novamente o repórter Lincoln Santiago, que traz as informações para nós. Um botão de emergência para alertar a Guarda Civil Municipal em casos de situações de pânico nos CAPs
os Centros de Atenção Psicossocial. Este é o tema de um projeto apresentado pelo vereador João Henrique Dentinho e aprovado na sessão desta semana. O objetivo é garantir a segurança dos pacientes que, em momentos de crise ou de emergência, necessitem de assistência imediata, permitindo uma resposta rápida da equipe de saúde. A Comissão de Justiça e Redação apresentou uma emenda que adequa o projeto à realidade, uma vez que no município não há CAPs 24 horas. O texto precisa voltar à pauta na semana que vem, para a votação em segundo turno. Obrigada, Lincoln, pelas informações. E na edição de amanhã, o Boletim Câmara continua a discutir os projetos que foram aprovados na sessão dessa semana. Mas se você que nos acompanha quiser conferir as informações ainda hoje, você pode acessar o nosso site, que tem todas as notícias. O nosso site é o câmarataubaté.sp.gov.br. E qual é a sua opinião sobre essa notícia que o Lincoln nos trouxe? Você acredita que esse botão de pânico vai ajudar os pacientes e também os servidores que atuam nesses locais? Eu convido você que nos acompanha a participar conosco e compartilhar a sua opinião aqui no nosso Boletim Câmara. Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que é o número que aparece aqui na tela para você. É o DDD 12 3625 9525. Você pode mandar os seus comentários sobre as notícias e as matérias que nós trazemos aqui e também sugerir temas para nós debatermos aqui no Boletim Câmara. Eu aguardo a sua mensagem. E segundo um estudo realizado nos Estados Unidos, o vírus da Covid-19 pode trazer respostas para o tratamento contra o câncer. Agora sim, eu chamo a repórter Tânia Vinhas, que vai explicar melhor sobre essa descoberta um tanto inesperada para a medicina. Pois é, Ana. A sabedoria popular diz que há males que vêm para o bem. Então, talvez esse seja o caso da pandemia de Covid. É claro que foi horrível. Trouxe muitas mortes, sequelas e traumas, mas hoje eu vou focar no copo meio cheio. Cientistas do Instituto Torácico da Northwestern Medicine, nos Estados Unidos, publicaram uma descoberta que pode abrir caminho para novas formas de tratamento contra o melanoma, câncer de pulmão, mama e cólon, e graças a uma conexão entre Covid-19 e a regressão do câncer. A equipe observou que o RNA do vírus responsável pela Covid desencadeou o desenvolvimento de um tipo único de célula imune, com propriedades anticancerígenas. Essas células são um tipo novo de glóbulo branco, que tem a capacidade de se mover para os vasos sanguíneos e para o tecido onde os tumores crescem, algo que a maioria das outras células imunológicas não pode fazer. Chegando lá, ele ataca as células cancerígenas. Essa descoberta provavelmente explica o motivo de algumas pessoas apresentarem regressão do câncer após terem sido infectadas pelo coronavírus. Mas a ideia é sair contaminando essas pessoas que são grupo de risco? Não. O estudo descobriu que essas células imunes únicas podem ser estimuladas com medicamentos, usando pequenas moléculas. Então, estamos vendo uma nova opção terapêutica com grande potencial para os pacientes com câncer. Tomara que dê certo. Obrigada, Tânia. E os pesquisadores ainda avisam que os trabalhos estão na fase inicial e que novos estudos serão necessários para comprovar a eficácia desse possível tratamento. O grupo Carrefour disse ontem, dia 26, que reconhece a grande qualidade da carne aqui do Brasil e faz uma retração após o CEO global da rede, o Alexandre Bompard, ter dito que a empresa ia parar de comprar carne do Mercosul. O Ministério da Agricultura informou ter recebido uma carta que foi assinada pelo próprio executivo. Ele disse que, se a comunicação do Carrefour da França gerou confusão e pode ter sido interpretada como questionamento de nossa parceria com a agricultura brasileira e como uma crítica a ela, pedimos desculpas. No dia 20 de novembro, para você entender o que aconteceu, o CEO publicou uma carta em suas redes sociais direcionada a um sindicato agrícola francês, assumindo o compromisso de interromper a venda de carne de países sul-americanos. A fala repercutiu muito mal aqui no Brasil e grandes frigoríficos nacionais passaram a boicotar o Carrefour, interrompendo a venda de carne a lojas do grupo aqui no país.
Após a retratação do CEO, a rede de supermercados informou que os frigoríficos voltaram a fornecer o produto para a rede de supermercados. O Detran é um dos órgãos que vai dar início à modernização da administração pública, que foi regulamentada em agosto desse ano. O repórter Lucas Levin chega agora ao nosso Boletim Câmara e traz mais informações. A Secretaria de Gestão e Governo Digital e o Detran serão os primeiros órgãos do governo do estado de São Paulo a passarem pela reforma administrativa aprovada neste ano para reestruturar cargos em comissão. A reestruturação do Detran São Paulo cria 3 novas diretorias: a de Segurança Viária, focada na proteção da vida no trânsito, a de Controle e Integridade, responsável pelas atividades de ouvidoria, corregedoria, controle interno e transparência, e a Diretoria de Gestão Regulatória, inspirada no modelo de agência reguladora de normas. Além disso, as diretorias já existentes passarão por mudanças de nomenclatura e fluxo de processos, para se concentrarem em suas atividades principais. Assim, o número de cargos em comissão e funções de confiança deve cair de 1.177 para 930, o que representa uma diminuição de 20%, mas com maior eficiência na realização dos trabalhos. Obrigada, Lucas. Os decretos para o início das reestruturações foram publicados no dia 14 de novembro no Diário Oficial, com vigência dessa reformulação a partir de 1º de janeiro de 2025. E agora nós seguimos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. Jornal Vale destaca: uma operação conduzida por policiais de Taubaté resultou na recuperação de 10 milhões de reais bloqueados em contas de investigados por lavagem de dinheiro e jogos de azar. Pela primeira vez, o montante será revertido diretamente para a segurança pública do estado de São Paulo, marcando uma iniciativa pioneira no combate ao crime organizado. G1 destaca: projeto que prevê a anistia de multas e juros em Taubaté é aprovado pelos vereadores em segunda votação. De acordo com o projeto, serão contempladas as dívidas relativas a impostos, como IPTU, ISS, taxas e CIMUB, com vencimento até 31 de dezembro de 2023. Poderão ser incluídos os saldos de parcelamentos que ainda estão em aberto, ajuizados e atrasados ou não. No cenário nacional, a Folha de São Paulo destaca: 8 de janeiro foi incitado para justificar golpe de Estado, aponta relatório da Polícia Federal. A apuração enfraquece a teoria de que o ataque golpista foi um caso isolado, apontam os especialistas. Segundo o documento da Polícia Federal, havia uma interlocução entre as lideranças das manifestações antidemocráticas e integrantes do governo Bolsonaro. E por fim, o portal R7 traz como manchete: Supremo Tribunal Federal julga hoje ações sobre regulamentação das redes sociais. Os ministros do tribunal têm falado publicamente sobre a regulamentação das plataformas digitais para combater a disseminação de notícias falsas e de discursos de ódio. O STF também vai analisar a responsabilidade de provedores de aplicativos ou de ferramentas de internet pelo conteúdo gerado pelos usuários e a possibilidade de remoção desses conteúdos que possam ofender direitos de personalidade, incitar o ódio ou difundir notícias fraudulentas a partir de notificação extrajudicial. E agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta teremos muito mais notícias e também a previsão do tempo. Não saia daí, voltamos em instantes. Estamos de volta com o Boletim Câmara e seguimos agora com mais notícias. Obras capazes de diminuir o impacto de eventos climáticos passarão a ser critério para que cidades paulistas possam receber verbas estaduais. A repórter Tânia Vinhas volta ao nosso boletim agora com as informações sobre esse novo programa do governo do estado.
O governador Tarcísio de Freitas anunciou ontem o programa Bairro Paulista Cidades Sustentáveis, que ganhou importância depois de tantos casos de deslizamentos de terra, vendavais e grandes incêndios florestais que afetaram o nosso estado nos últimos 2 anos. A ideia é colocar uma condição para o envio de algumas verbas de até R$600 mil. Os municípios deverão ter planos de obras que possam reduzir o impacto da crise climática. 5 critérios principais serão levados em conta: baixo IDH, menor taxa de esgotamento sanitário, vias pouco arborizadas, alta ocupação urbana do território e elevada dependência de automóveis e veículos poluentes. Outros quesitos também serão considerados para a posição de cada cidade na fila dos repasses, como a condição dos equipamentos urbanos já existentes e a ausência de áreas verdes permeáveis. Também entra como fator de escolha para repasse a vulnerabilidade ao risco climático. Segundo o governo estadual, atualmente 172 cidades paulistas apresentam perigo de deslizamentos, enxurradas e inundações. O investimento total estimado para atender essa demanda é de aproximadamente R$170 milhões. Com o estabelecimento de critérios relacionados à sustentabilidade, o governo mira em uma política pública de longo prazo, com regras mais claras para distribuir o dinheiro. De acordo com José Polici Neto, subsecretário de Desenvolvimento Urbano do Estado, a tragédia de São Sebastião, em fevereiro de 2023, foi uma das maiores inspirações para o programa. Volto com você, Ana. O programa Bairro Paulista vai substituir o Programa Especial de Melhorias, que atualmente tem 291 municípios inscritos com pedidos de recursos para obras de infraestrutura. Obrigada, Tânia, pelas informações. Após a aplicação das provas teóricas da primeira edição do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, Licenciaturas 2024, que aconteceu agora no último domingo, os participantes devem ficar atentos ao prazo final, que se encerra no dia 5 de dezembro, para o preenchimento do questionário de avaliação prática. O exame avalia os cursos que formam os futuros professores para a educação básica. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, que é o aplicador desse exame, o chamado questionário de AP do estudante serve para a avaliação de conhecimentos, competências e habilidades práticas e é aplicado durante os estágios supervisionados obrigatórios previstos nas diretrizes curriculares nacionais. A parte prática é uma das novidades do exame. Pela primeira vez, o ENAD tem uma avaliação da prática dos estudantes de graduação direcionadas à docência. O ENAD é componente curricular obrigatório e é condição necessária para a conclusão do curso de graduação. Por isso, a inscrição dos estudantes dos cursos de licenciatura habilitados à avaliação teórica ou à avaliação prática, vinculados às áreas avaliadas, é obrigatória para todos, conforme os critérios de habilitação estabelecidos em edital. As inscrições para o ensino médio integrado ao técnico e também a cursos técnicos gratuitos das ETECs aqui no Vale do Paraíba foram prorrogadas. Vamos entender melhor esses prazos com o repórter Lucas Levin. O Centro Paula Souza prorrogou as inscrições para o vestibulinho das ETECs para os cursos de ensino médio e técnico que começarão a partir do primeiro semestre de 2025. As inscrições agora vão até às 20 horas de amanhã, quinta-feira, 28 de novembro. Para participar do processo de seleção, é preciso acessar o site vestibulinhoetec.com.br, preencher a ficha de inscrição no menu Área do Candidato e efetuar o pagamento da taxa de R$ 39,85. O valor pode ser pago até o fim do expediente bancário do dia 28. A divulgação dos locais de prova será no dia 11 de dezembro, a partir das 15 horas. E os exames serão realizados no dia 15 de dezembro, às 13h30. Obrigada, Lucas. É uma excelente oportunidade, né? Então, se você tiver interesse, não perca. O calendário completo do vestibulinho das ETECs e também o detalhamento dos cursos, vagas e unidades também estão disponíveis no site que o Lucas falou aí pra gente. Eu vou repetir. É o
vestibulinhoetec, tudo junto.com.br. E o Brasil foi eleito o melhor destino para cruzeiros da América Latina durante o World Cruise Awards 2024, que aconteceu nesse domingo. A premiação conta com votos do público e também do setor de turismo. O Brasil ainda venceu nas categorias de melhor terminal de cruzeiros, com o Pier Mauá, no Rio de Janeiro, e melhor destino de cruzeiro fluvial e também melhor agência de viagens de cruzeiros. Outros vencedores também foram anunciados, como o melhor cruzeiro do mundo. O grande vencedor foi um navio que conta com 7 piscinas, 9 hidromassagens e 20 decks. É o Icon of the Seas, que tem 5 vezes o peso do Titanic e é quase 100 metros mais comprido do que o navio que ficou tão famoso. É o maior parque aquático marítimo do mundo. E ainda falando sobre educação, termina esta semana o prazo para inscrição para vagas na educação infantil aqui em Taubaté. A repórter Fernanda Maria traz mais informações. Os pais ou responsáveis por crianças de 4 meses de idade até 3 anos e meio devem ficar atentos. Vai até o dia 29, sexta-feira, o prazo para cadastro na Secretaria de Educação. São vagas para berçário e maternais 1 e 2. As solicitações que excederem a capacidade de atendimento da rede municipal de ensino ficarão em listas de espera. Para fazer o cadastro, é preciso levar a certidão de nascimento da criança e CPF dela. Do pai ou da mãe, são exigidos documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência emitido nos últimos 3 meses. Depois da convocação para a vaga, que é atualizada mensalmente no site da Prefeitura, o responsável tem 5 dias úteis para efetivar a matrícula na unidade escolar encaminhada. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fernanda. O decreto que regulamenta a matrícula na educação infantil está disponível no site da Prefeitura para você consultar. Está em publicações e depois em decretos 2024. Aí então você procura pelo decreto de número 15.965. E seguimos agora com a previsão do tempo. Quem traz as informações para nós é o estagiário Murilo Henrique. Nessa quarta-feira, Taubaté vai ter um dia de sol com muitas nuvens durante o dia e período de céu nublado. À noite, poucas nuvens. As temperaturas variam entre 18 e 32 graus. Os ventos podem chegar a 5 km por hora e a umidade do ar a 41%. A qualidade do ar é satisfatória e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 6h31 da tarde. As informações são da Climatempo Meteorologia. Obrigada, Murilo, pelas informações. E olha, essa combinação de temperaturas altas, ventos fracos, incidência de raios UV e nenhuma possibilidade de chuva vem diminuindo dia após dia a umidade relativa do ar, aquela que impacta diretamente na nossa qualidade de vida. Hoje, por exemplo, nós vamos chegar a 40% de umidade do ar, mais baixa do que ontem. E como nós já havíamos falado aqui no Boletim Câmara, é hora de se cuidar, evitar a exposição solar nos horários mais quentes do dia, geralmente no período da tarde, e também cuidar da sua imunidade, mantendo uma boa alimentação e hidratação constante. As máximas ficam na casa dos 32 graus, como o Murilo falou pra gente, mas a sensação térmica pode ser ainda maior, sendo esperado que hoje chegue em 34 graus. E hoje tem Mix ao vivo com o apresentador Josivaldo Oliveira. Vai ao ar a partir das 2 horas da tarde, trazendo o melhor aqui da nossa programação. E mais no final da tarde, a partir das 5 horas, tem o Conexão Popular com o apresentador Miguel Cater, sempre trazendo temas importantes aqui para a nossa sociedade e entrevistas bastante interessantes, viu? Então, não perca, fica aqui o convite para você acompanhar a nossa programação.
E assim nós encerramos o Boletim Câmara de hoje. Eu agradeço a sua companhia e retorno amanhã com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um excelente dia e até mais.